Boa noite, gente boa. Bem-vindos ao Cogito, bem-vindos à temporada 5 da série do conhecimento. Hoje, no episódio 8, vamos falar sobre o que é que aprendemos com a música, qual o significado da experiência musical, como é que a música pode influenciar as nossas vidas. Para falar sobre este tema interessantíssimo, que a música está muito nas nossas vidas, temos connosco o maestro Pedro Carneiro. O Pedro toca, dirige, compõe, leciona, e se houvesse mais coisas mais ele fazia. É solista convidado de algumas das mais prestigiadas orquestras internacionais. É também solista, diretor de diversas orquestras nacionais e internacionais também. É cofundador, diretor artístico e maestro titular da Orquestra Portuguesa de Câmara Portuguesa e da Jovem Orquestra Portuguesa com residência em Oeiras. E afirma-se, vejam só, como eterno aluno, eterno curioso, e escolheu a linguagem da música para explorar essa curiosidade. Pedro, muito obrigado por estar connosco, um grande abraço. Temos também connosco o conhecido musicólogo Rui Vieira Neri. Ele é licenciado em História e doutorado em Musicologia pela Universidade de Texas, é professor associado à Universidade Nova de Lisboa, também é investigador do Instituto de Etnomusicologia e trabalha na Fundação Carlos Gulbenkian como consultor do Conselho de Administração. Como musicólogo e historiador cultural, é autor de diversos estudos, bem como de muitos artigos científicos já publicados. É ainda membro individual do Conselho Nacional de Cultura e do Parlamento Cultural Europeu, bem como presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Autores, entre muitos outros. Rui, um grande abraço, muito obrigado por estar connosco. Primeira pergunta é incontornável. O que é a música? Pois é, aquela pergunta em que a gente tropeça sempre, não é? É bom. Falhar é bom. É uma boa maneira de começar porque é uma coisa muito grande e, portanto, a tentativa de reduzir a uma fórmula escapa sempre, por melhor que seja a forma. Quer dizer, é uma forma de organizar os sons de forma a criar sentido e emoção. É a única coisa que eu consigo dizer. Expressa-se em múltiplas linguagens, portanto é uma torre de Babel. Tem uma gramática e sistematicamente faz implodir essa sua própria gramática, e passando para outro registro, faz a nossa vida melhor. Então o que é que não é música? O que é que distingue os sons musicais dos sons que não são musicais? Eu diria que é aquilo que resulta de um simples acaso, sem intenção, sem contexto, sem fazer parte, digamos, de um plano de comunicação. Depois, não é propriamente o efeito sonoro em si mesmo, quer dizer, uma coisa que aparentemente poderia ser classificada, digamos, por um leigo como ruído, como barulho, pode ser um elemento musical quer dizer, temos aqui o Pedro Carneiro, que é um dos melhores percussionistas do mundo, e, portanto, que numa das... Especialista em ruído. A função dele é produzir ruído, entre aspas. E esse ruído transforma-se... Mas de alta qualidade, portanto. Esse ruído de topo de gama transforma-se em música belíssima, não é? Portanto, a fronteira eu acho que está mais no facto de fazer parte de um gesto consciente de um criador ou de ser um acaso da natureza. Isso quer dizer que nós podemos ficar extasiados com o Schubert ou com o barulho de uma botoneira? Quer dizer que o barulho da botoneira pode ser utilizado como um elemento expressivo importante numa obra musical. Muitos compositores naquele período de construtivismo, nos anos 20, 30, utilizaram muito isso, no lado motórico, percussivo. Pierre Schaeffer. Portanto, não é, Pedro, a partir daí... Exatamente. Não é o ruído da betoneira por si só, porque se eu ouvir só o ruído da betoneira, eu dou um tiro ao fim de um tempo no operador da máquina. Embora às vezes também me aconteça dar um tiro no intérprete, noutras áreas, mas isso é outra questão. Até o silêncio, não é? Do John Cage, dos 4 minutos. O silêncio que pode ferir profundamente esse silêncio. Exatamente. Mas, portanto, eu acho que é sobretudo isso, é ser um instrumento para atingir uma finalidade estética. Ou ser um fenómeno desgarrado. Isso não é definição... tende a ser pobre, não é? O ruído tende a ser pobre. Essa é a definição de um académico cauteloso ou a definição de um melómano que gosta e aprecia música? É das duas coisas. Mas nós, quando ouvimos uma obra musical,
Mas, Juramos? Rui, vamos lá ver, eu nessa lógica do melómano considero ruído muitas interpretações de sonatas de Beethoven que tenho ouvido na minha vida, não é? Porque são assassinas e transformam uma obra de arte numa coisa insuportável, prefiro ouvir a betoneira. Portanto, tudo isto também tem a ver com a lógica do consumidor, não é? E não apenas do produtor. O que é música? Fantástico. Eu estava a ouvir, e ainda bem que foi o Rui que começou esta resposta a esta difícil questão, porque eu sempre tive algum tempo para raciocinar um bocadinho e me tentar espetar um bocadinho menos. O que irá acontecer, porque claramente eu sendo percussionista, na minha formação como instrumento, os percussionistas para já não têm instrumento e viajam por este território infinito que é o ruído. E, portanto, a nossa arte é exatamente estar fora da zona de conforto. O que acontece fora da zona de conforto é nós espetarmos. E, portanto, vou começar dessa maneira. Eu não me conseguia deixar, por mais que pensasse sobre música, vieram-me duas coisas à cabeça. A primeira é uma citação, que é das citações da minha vida, do músico que eu tive a oportunidade, através do meu professor de orquestração em Inglaterra, o trombonista Simon Wills, que nos deixava faltar às aulas de orquestração para assistir aos ensaios da Orquestra de Câmara da Europa e do mestre Harnoncourt nos anos 90 em Londres, e portanto isso foi das melhores baldas da minha vida, foi ter essa oportunidade. E uma das citações da minha vida é do mestre Harnoncourt, que diz: a razão não tem coração e sem música o ser humano não tem humanidade. Isto é uma citação que me marcou na minha adolescência pelo poder poético extraordinário que tem esta citação, mas também por ter a oportunidade de ver este homem, na altura um velho, eu tinha 18, 19, 20 anos, não me recordo, mas para ver a forma como este homem exercia aquela arte no pódio e que misturava de forma tão extraordinária o que falavas ainda há pouco, antes de nos ligarmos aqui aos nossos ouvintes, a mistura entre esta simbiose maravilhosa entre o lado mais científico da música, o lado da musicologia, o lado de compreender os dados que temos à nossa frente do ponto de vista do documento, e a musicologia está obviamente super ligada a documentos históricos, que são pensamento, não é? Que são pensamento, que é uma partitura, que é um legado, que é um documento, mas a partitura não é a música, a partitura é um livro que tem que ser obviamente fruído e condicionado por uma interpretação. E, portanto, eu vinha esta citação, que aliás as pessoas que trabalham comigo sabem que, aliás, eu já a coloquei em estantes, como em espécie de token, em espécie de presente que deixo nas estantes antes de concertos a centenas de músicos, porque acho esta citação tão maravilhosa, como me lembro dela muitas vezes. E esta citação incorpora uma coisa muito interessante, que é a música e o som são duas coisas extremamente ligadas, mas ao mesmo tempo uma coisa é o som, outra coisa é a música, e a música é quando de facto o som se organiza em pensamento. Eu lembro-me que o compositor percussionista também, Miguel Asguim, fala muitas vezes sobre isso, sobre a música ser uma forma de pensamento, e lembro dessas suas palavras, que de facto será isso que distingue a betoneira, não é? Quando alguém que nos ouve, alguém que ouve aquela betoneira, através desta forma de comunicação, diz: uau, ok, isto ecoa no meu ser, isto tem um sentido, leva-me a outra dimensão. E de facto esta metáfora extraordinária em que nós nos divertíamos a ouvir muitas vezes as metáforas disparatadas do maestro Harnoncourt, conseguia pôr uma orquestra a tocar num estilo que ele acreditava e que nós sabemos hoje em dia, pelas provas e os dados que temos, era um estilo aproximado daquele que os compositores, por exemplo, do classicismo, ouviram ou criaram com instrumentos modernos. E, portanto, não sabendo exatamente o que é a música, sei que é uma forma de comunicação tão extraordinária que tem levado tradições, culturas a comunicar através dela, seja de forma comunitária, seja através de lavradores que se juntam no Uganda para celebrar uma colheita, seja através de homens e mulheres que se dedicaram de forma
eu diria obsessiva, não é? De volta destes documentos e desenvolver esta extraordinária, este grafismo que se desenvolveu ao longo deste milénio de anotar a música. E, portanto, é uma linguagem que nos continua, e é uma linguagem, e portanto nós, partindo do princípio também, nós não sabemos como é que os outros ouvem. Eu tenho pensado sobre isso muitas vezes, quer dizer, nós não sabemos como é que o som nos chega. Portanto, quando o Rui dizia que se sente ofendido até, não é? Por uma opinião tão forte sobre alguém que toca uma sonata de Beethoven, essa mesma interpretação para mim, para outros ouvintes que temos aqui connosco, pode ser absolutamente transformadora, não é? Ouvir um intérprete que nos provoca quase uma repulsa, pode ser para alguém uma experiência marcante e transformadora. Tal é esse o poder. Claro, isso levanta a outra questão, que é o que é boa música, não é? Que se calhar ainda é mais difícil que a primeira. Bom, há uma coisa que eu acho que nunca deixou de me espantar, quer dizer, há casos de obras-primas de música indiscutíveis, que são de uma solidez de construção perfeita. Quer dizer, houve um matemático americano chamado Douglas Hofstadter que fez um trabalho sobre as fugas de Bach e extraiu as fórmulas de construção que estão por detrás das fugas de Bach. E que ele depois compara com os quadros do Escher e com as formas matemáticas do Gödel. E considera que são tudo, digamos, graus equivalentes de complexidade e de coerência estrutural. E, no entanto, é possível encontrar obras com um grau semelhante de complexidade que depois não têm a força anímica daquela obra. Eu lembro-me sempre como imagem daqueles filmes muito maus do Frankenstein, em que o Frankenstein está a cozer bocados de cadáver, portanto, carne morta, e depois de repente tem umas coisas que ligam um para-raios e vem um raio e faz um clique e o cadáver levanta-se e passou a ser um ser vivo. Quer dizer, há um raio de energia que dá vida aos bocados de carne morta, por mais complexo que seja a estrutura da sua ligação, e que esse escapa a qualquer tipo de análise, porque nós temos obras muito complexas que são objetivamente incapazes de nos criar emoção ou de nos mentar, e temos obras de uma simplicidade enorme que nós diríamos à partida, como é que uma coisa que só tem 2 acordes e que repete não sei quantas vezes aparentemente a mesma melodia nos pode fazer chorar, como um fado tradicional, um fado menor cantado pelo Fernando Maurício. E que na realidade os ingredientes são muito simples, mas também como é que os alentejanos pegam num bocado de pão duro, uma água quente, um fio de azeite e meio das ervinhas e fazem aquela maravilha que é a sorda. Quer dizer, este lado a mim escapa e eu só consigo explicá-lo para o meu lado religioso, se quiserem. Quer dizer, há ali uma força criadora que de repente faz um clique e cria vida, não é? Isso para mim é um fenómeno místico. Não é a questão ou seja, certamente será, mas a emoção se calhar não está tão ligada a esse sentido de estrutura e de complexidade, está mais ligada a coisas mais simples que as pessoas sentem, percepcionam como ligadas ao seu dia-a-dia e, portanto, talvez seja por isso, não é? Que é possível ser peças muito simples, com poucos acordes, mas terem impacto, não é? Como é que se chega a essa corda interior e se faz vibrar essa corda interior desse instrumento de emoções que nós temos? E aí há um lado, pronto, pode ser pela complexidade e nós ficamos esmagados por isso, quer dizer, quando nós ouvimos os Gruppen no Stockhausen, percebemos que há uma estrutura absolutamente esmagadora de complexidade, de perfeição, tudo mais. Mas mesmo aí eu tenho a impressão que o impacto nos vem por um lado epidérmico, mais do que propriamente por um esforço analítico que depois se pode fazer a propósito da obra. E como digo, uns blues cantados por um cantor analfabeto da Carolina do Norte ou um flamenco de um cigano semi-analfabeto na Andaluzia podem ter o mesmo efeito. Vamos pôr a coisa ao contrário. Professor, exceto quando não está a estudar música, porquê é que houve música? Porque não era capaz de viver sem ela. Quer dizer, isso é como perguntar porque é que eu como. São vícios.
porque me faz falta, porque me dá prazer, porque me faz pensar, porque me faz sentir a minha própria humanidade. Da mesma maneira que ouço muita música em muitos géneros diferentes e em muitos registros diferentes. Quer dizer, eu faço uma coisa que muitos melómanos acham um pecado. Eu sou capaz de trabalhar ao som da música num registro de relação com a música que é só a criação de uma atmosfera que me permite concentrar no que estou a fazer. E se estiver noutro registro a ouvir música, eu estou tão concentrado a ouvir música que não consigo fazer absolutamente mais nada. E quando ouço nesse registro, não consigo ouvir muito mais do que um certo limite. Por exemplo, eu fico muito espantado com aquelas pessoas que vão para a festa da música às 10 da manhã e saem às 11 da noite e viram 10 concertos durante o tempo, porque eu tenho um tempo limitado, sou como uma criança, tenho um tempo de concentração limitado na fruição musical, quando é mesmo para estar lá dentro. Quer dizer, depois não tenho, às vezes não tenho capacidade, depois de ter ouvido uma Paixão de Bach, não tenho capacidade de continuar a ouvir música com a mesma concentração. Mas, portanto, ouço para já porque gosto, porque me dá prazer, porque me dá prazer intelectual também e afetivo, e, portanto, porque não consigo imaginar a minha vida sem isso. É que nós sabemos de outras áreas do conhecimento que sempre que há algo intuitivo, algo que nos impele para a frente, há aqui qualquer coisa a ter a ver com a homeostase, com a nossa sobrevivência, que direto ou indiretamente acaba por influenciar. Pedro, porque é que houve música? Vamos, já aí vamos. Eu gostei muito de ouvir o que apresentou e os seus motivos, aliás, obviamente também sempre ligado ao fado, e achei muito interessante a relação com ouvir música como quem cria uma tapeçaria ou um ambiente para poder trabalhar, que isso de facto nos meios da música erudita é assim uma espécie de proibição máxima, não é? Ou seja, reduzir a música a uma simples atmosfera. Mas isso de facto é muito interessante porque a relação com que eu acho que todas as pessoas acabam, ou vou dizer a esmagadora maioria das pessoas tem uma relação muito próxima da música, muito dependente da música. Nós entramos num táxi, é curioso, nós entramos num Uber, num táxi, e é muito curioso, quase pelo som nós conseguimos perceber que geração é que temos. Entramos num táxi, alguém tem Rádio Amália, ou ouvimos um taxista que tem a TSF, ou um Uber que tem uma destas rádios mais smooth, ou por aí fora. E portanto, nós só mesmo se fôssemos, imagine-se um invisual, poderá criar todo um imaginário através dessa vivência. E portanto, claro, eu por exemplo tenho as minhas duas filhas, uma tem 14 até 12 anos, a minha filha com 14 anos, consome música compulsivamente, e eu vejo que para ela é para criar uma coisa que eu me lembro que o maestro Colin Davis, quando ia à nossa escola em Inglaterra, falava muitas vezes, que era a capacidade extraordinária que a música tem para parar o tempo. Ele brincava com isto porque dizia que, bem, isto não para, o jeito inglês, não é? Isto não para o tempo cronológico e nós acabamos por morrer, não é? Mas pelo menos temos essa ilusão. E, portanto, essa ambiência que se criava no ensaio, isso é uma coisa muito bonita, porque, obviamente, um ensaio quando tem um concerto, mas também um ensaio que também é um momento muito especial quando se consegue criar um ambiente propício a que se consiga desenvolver e experimentar, o que é difícil porque se tem de conseguir criar essa atmosfera num grupo, mas são momentos onde o tempo, nós temos muitas vezes a sensação, e talvez por isso seja tão viciante, onde o tempo para. E é curioso ver que o tempo para até para o público em geral. Nós, nos nossos projetos na Orquestra da Câmara Portuguesa, na Jovem Orquestra Portuguesa, temos feito alguns ensaios abertos com público, com empresas, onde colocamos muitas vezes até as pessoas no meio da orquestra, no seio da orquestra, e é curioso ver como alguém que não está a tocar um instrumento, mas que está no meio da orquestra, também acaba por ter essa sensação de que o tempo parou. E portanto essa fruição da música talvez tenha até essa possibilidade da música nos oferecer um tempo em que nos transmite uma certa possibilidade de eternidade. Isso é muito interessante. Eu muitas vezes me sentia em palco, me sentia imortal, sabendo que isso é uma absoluta imbecilidade e que os anos vão passando e eu vou vendo isso no meu corpo, obviamente, e na minha mente, mas há momentos de facto em que a prática da música nos permite. Eu acredito que isso seja igual para alguém que
tenha um dia complicado e que possa pôr aquela canção fantástica, seja dos Beatles ou de um destes músicos fabulosos de blues que o professor Ranieri mencionou, ou de algumas tradições, por exemplo, nós vamos estar a trabalhar em novembro com o Prabu Eduardo, que é um executante de tabla fabuloso, vai trabalhar com os jovens músicos, com músicos da Jovem Orquestra Portuguesa, e que me disse, mas como é que eu vou transmitir a minha música? Eu só tenho gravações, porque eu não utilizo notação musical, eu não conheço a vossa tradição. Isso não tem problema, manda as gravações, nós ouvimos, tocamos do ouvido, não é? E portanto, obviamente que este músico também não terá uma relação gráfica com o livro. Aliás, o professor Ranieri mencionou isso várias vezes sobre obras, não é? E de facto há uma coisa que é a obra, que é o livro e que é o legado, e outra coisa são as múltiplas, infinitas possibilidades que nós podemos dar a ouvir numa interpretação. E portanto, porque é que eu ouço música? Sim, e o motivo pelo qual eu ouço música, a maior parte das vezes para mim está sempre ligada à emoção. Portanto, eu ouço música mesmo quando estou a trabalhar. Eu, se tenho que trabalhar uma partitura, não ouço gravações, não por princípio, mas porque não gosto de ouvir as soluções, gosto de eu procurar e analisar estes dados, mas tenho, a música para mim obviamente representa uma ligação profunda com algo que eu não conheço. Eu não terei, não vejo isso por um lado religioso, vejo isso através de um lado espiritual. A música para mim significa algo que é desconhecido, e esse desconhecido é maravilhoso quando eu consigo partilhar com outras pessoas, porque eu não sei o que elas ouvem, eu não sei o que elas sentem, eu não sei em que estado elas se encontram naquele momento da sua vida, mas em palco, e por utópico, o idealista e até pueril que isto sou, eu continuo a acreditar que no momento do ensaio, ao momento de um concerto, com as condições certas, cria-se um modelo muito interessante de sociedade, um modelo muito, muito interessante de igualdade, e o tal território que o mestre Colin Davis falava, em que nós sabemos que o tempo não para, mas podemos imaginar que somos absolutamente imortais durante aquele momento, e talvez seja esse o motivo pelo qual nós ouvimos música, é por esse sentimento de imortalidade. Por aquilo que o Pedro disse e eu próprio, vocês compreendem que andamos sempre a utilizar metáforas, símbolos, aproximações mais ou menos poético-filosóficas, mas na realidade as neurociências têm ajudado a começar a entrar no núcleo duro deste fenómeno de uma maneira muito, muito curiosa. Eu vou completamente leigo no assunto, mas das coisas que li, tive a ocasião a dada altura de conhecer, por exemplo, o Robert Zator, que é professor da Universidade de McGill em Montreal, que tem feito muito trabalho como neurocientista sobre a percepção musical, e uma coisa que ele trabalha muito é esta noção do prazer de ouvir música, quer dizer, a produção de endorfinas a partir da experiência musical, que em muitos casos é um processo, ao que parece, muito semelhante ou da prática desportiva ou ao sexo, ambas coisas muito boas, e que tem a ver precisamente com a capacidade de despertar processos e sinapses cerebrais que o nosso cérebro reconhece como prazerosas. E até naqueles MRIs que ele mostrava com cores, ele atribuía uma cor de rosa à sensação de prazer, e portanto a mancha era tanto maior quanto as fontes dessas endorfinas tinham sido impulsionadas de uma forma. Mas depois isso passava ao ponto seguinte, que era o seguinte: o cérebro gosta de padrões, gosta de reconhecer padrões e de perceber que esses padrões se repetem, porque isso é reassuring e evita trabalho. Quer dizer, eu já tenho perspectivas de repetição de um padrão, tenho que me preocupar menos para lutar pela minha sobrevivência perante a realidade. Mas se eu tiver só repetição, eu adormeço. E, portanto... Daí o gênio de Mozart. Exatamente, uma parte desse prazer vem daquilo que é a quebra súbita e às vezes dolorosa desse padrão de repetição. Uma música que só repita padrões, enfada e faz adormecer, uma música que só tenha
violação de padrões, é caótica e angustia e não funciona. Portanto, é muito engraçado ver como os compositores, sem terem a menor noção dos processos neurológicos que estão a desencadear, têm essa percepção da dose certa de padrão regular e da dose certa de disrupção do padrão que podem interromper. E é esse equilíbrio que faz também muita da grande música, a capacidade de nos atrair, porque, por exemplo, na música tonal voltámos à tónica depois de um passeio violento por coisas que nos levaram, sabe Deus para onde, e depois de repente voltar à tónica, ao ponto de partida, é como se tivéssemos voltado a um porto calmo, não é? E por outro lado, como nós precisamos desse turbilhão de viagem, às vezes desconhecido, que nos angustia desde que não passa um determinado minuto. E isto é uma coisa que me fascina, porque eu acho que é um universo que está apenas a começar a ser tocado e que nos pode dar um insight muito, muito engraçado a isso. Não acredito que ele próprio produza boa música só por si, mas ajuda-nos a perceber melhor o processo de criação e de fruição da grande música. Eu estava a lembrar, se me permite, só muito rapidamente, professor Ranieri, até a música de Haydn, as sinfonias de Haydn, em particularmente aquele período maravilhoso do Sturm und Drang, da Tempestade e Ímpeto, que tem muitas vezes estas viagens, não é, pelo inesperado e rapidamente nos trazer ao Porto Seguro. É curioso ver como nos últimos anos na Jovem Orquestra Portuguesa eu tenho dado uma dieta generosa com as sinfonias de Haydn, e é curioso ver como os adolescentes no início não perceberam exatamente qual a ligação com esta música, e passado agora 3, 4 anos começam a pedir, perguntam quando é que podemos tocar a Sinfonia de Haydn. Aliás, nós vamos estar no dia 2 no Festival Jovens Músicos, no dia 2 de outubro, e vamos tocar exatamente uma dessas sinfonias, a Sinfonia de 49, mas é interessante ver esse tal efeito e vê-lo, agora que falava, vê-lo replicado nas expressões e nas faces destes jovens, a ouvir esta narrativa que este compositor há 200 anos foi tecendo, e ver como ela tem um reflexo tão vivo e tão urgente em jovens, em Portugal agora, entre os 14 e os 24 anos. É fascinante. Qual é que é o papel da música na formação das pessoas? Ou seja, vocês, como especialistas, conseguem olhar para alguém que não conhece e dizer assim: esta pessoa gosta de música clássica, esta gosta de jazz. Isso é possível? Não. Eu não acho, porque não parece que isso se reflita necessariamente em digamos, facetas reconhecíveis exteriormente. O que acho sim é que a formação musical, ou seja, a exposição à música de uma forma sistemática e aprofundada, que é manifestamente uma vantagem para qualquer pessoa. Quer dizer, é muito mais fácil perceber uma forma matemática se não tivermos intuído a beleza da forma como esse paradigma matemático está corporizado numa sonata de Beethoven ou numa canção de Schubert. Quer dizer, há jogos de proporções digamos, de medida matemática implícitos num discurso musical fascinante, que nós intuímos mesmo sem os detectarmos racionalmente, e que nos ajuda a desenvolver uma intuição e uma empatia com esses processos, mesmo quando os trabalhamos. Por outro lado, há também um fenómeno de autoconhecimento que eu acho que é importante. Quer dizer, a música, pelo impacto emocional que tem em nós, põe-nos em contacto com o interior de nós próprios e dá-nos um nível de autoconsciência e desejavelmente de autocrítica que nós poderíamos não ter de outra maneira. Depois, por outro lado, e quando eu digo exposição à música, é ouvi-la e fazê-la. E o fazê-la não significa que estamos a ser treinados para ser virtuosos profissionais. O fazer música é uma coisa extraordinária, para já porque raras vezes as fazemos sozinhos, e portanto fazer música com outras pessoas é uma forma de socialização extraordinária. Quer dizer, eu tenho que me entregar de alma e coração à pessoa que está ao lado.
Eu tenho que... Era uma pergunta, peço desculpa por ter interrompido, mas é uma pergunta que me ocorre muitas vezes, sendo a música também uma linguagem, como há pouco se referiu, porque é que eu quando aprendo inglês ou quando aprendo matemática, normalmente tenho uma componente de leitura e de escrita, mas a Isso. música é perfeitamente possível eu apreciar a música, ser extremamente importante para mim e nunca ter tido esse exercício da escrita da música, não é? Mas É uma pena. também é possível dominar uma língua, até um idioma, sem a escrita, não é? Independentemente do handicap que nós já sabemos. Mas no ensino raramente Depende das tradições, por exemplo, na tradição da música hindustani, ou até da música carnática, na Índia, é passada oralmente e, portanto, a própria relação com o professor, a relação com o guru é feita a viver muitas vezes com este professor e a beber esta tradição até que ela faça parte desta e que nós nos tornemos uma espécie de biblioteca, não é? Nós levamos connosco esta tradição e vamos partilhando essa mesma tradição. Eu estava a ouvir as palavras do professor e estava-me a lembrar desta relação com a música e de fazer música com pessoas e dos projetos sociais que nós temos também a Oeiras, seja com a Orquestra dos Navegadores, onde ensinamos música às crianças fantásticas do Parque dos Navegadores e temos uma orquestra, ou o projeto que temos há mais de uma década na CRC Oeiras, onde fazemos música com pessoas com deficiência. E, de facto, ver como a música pode ajudar a organizar, a estruturar a autoestima. A autoestima é uma coisa absolutamente maravilhosa, ver algum dos clientes da CRC Oeiras passar alguns anos dizerem eu consegui tocar aquela nota a tempo, ouviste-me, eu consegui ouvir o prazer que têm em conseguir fazer parte de um coletivo e superar esses desafios. Uma das experiências mais extraordinárias que eu tive na minha vida foi subir ao palco do Concerto em Berlim com a Jovem Orquestra Portuguesa, com a equipa dos professores fantásticos que nós temos semanalmente a trabalhar com estes músicos na CRC Oeiras. Portanto, foi uma peça que nós encomendámos ao compositor João Coutinho, que se chama Alcance, e ganhou o Prémio Europeu de Composição no Festival Young Euro Classic. É um concerto, uma espécie de sinfonia concertante para um ensemble inclusivo e grande orquestra. E perceber de facto que nós partilhamos o palco, eu que tenho 46 anos, estes jovens adolescentes e estas pessoas portadoras de deficiência que se viram àquele palco e que a música tem esse poder de facto extraordinário de nos fazer partilhar o tempo e o espaço e esta linguagem, sendo que estas pessoas têm obviamente aprenderam esta obra através de uma partitura adaptada. Durante o processo, por exemplo, de aprendizagem, que de quase um ano conseguiram alguns deles, lembro do Gustavo, por exemplo, conseguia reagir se calhar no início a uma figura no iPad, à sua notação para reagir a um impulso para tocar podia demorar 8 segundos e no final demorou 2 ou 3 e portanto ver de facto que a música consegue através das suas subdisciplinas. É curioso quando o professor Neris falou sobre o fator X, não é? Nós vemos que aquela ideia daqueles pedaços de carne do Frankenstein depois são cozidos e há um fator X qualquer que faz com que torne isto de facto tão especial. Nós vemos isso na música porque de facto a música tem uma série de subdisciplinas, nós aprendemos o ritmo, aprendemos a melodia, a harmonia, aprendemos a contar os compassos, aprendemos a ouvir o outro, aprendemos a coordenar-nos no instrumento, a ouvir o outro. Todas estas subdisciplinas da aprendizagem musical são atiradas para dentro do tacho, não é? Naquele momento, e depois é sempre difícil quantificar, qualificar o motivo pelo qual há este fator X e de facto há intérpretes que são especiais, há interpretações que são especiais e há música que é especial. Mas voltando ao que o João estava a dizer, mais diretamente, é possível gostar muito de pintura e não pintar, é possível gostar muito de literatura e não escrever, claro. E é possível gostar muito de música e não a fazer. Mas eu acho que a experiência de fazer música, sobretudo, quer dizer, fazer de música, nem que seja sozinha ao piano, ou hoje em dia ao sintetizador, mas o fazer música em conjunto é uma coisa muito especial, porque nós, em geral, temos muitos medos e temos barreiras, temos medo de partilhar a nossa existência com o parceiro do lado, com medo de nos magoarmos.
E quando tocamos ou cantamos com outra pessoa, nós temos que baixar essas barreiras mesmo, porque nós dependemos das outras pessoas e elas dependem de nós. E a sensação de ter baixado essas barreiras, de ter partilhado esse território e não termos ficado magoados é uma sensação muito boa. Eu lembro-me, eu tinha uma professora extraordinária, que era a Constança Capdeville, que era uma grande compositora e grande professora, e nós tocávamos muitas vezes, e tocámos em concerto, inclusive, a quatro mãos. Quatro mãos significa, são dois pianistas sentados no mesmo banquinho, ou em dois banquinhos ao lado um do outro, no mesmo piano, cada um tem metade do instrumento e às vezes até cruzamos as mãos e tudo mais. E uma coisa que ela me ensinou foi como é que, por exemplo, nós vamos apressar o ritmo ou vamos ralentar esse ritmo e como é que fazemos ao mesmo tempo. Ela disse, é muito simples, tocas com o teu cotovelo no meu. E na realidade há ali uma espécie de passagem de energia que faz com que nós respiremos ao mesmo tempo. É claro que isso é possível também por sintonia, digamos, de atenção, de concentração, mas corporalmente esta ideia de tocar noutra pessoa e sentir a música a escorrer ao mesmo tempo é uma coisa especial. E mesmo quando não tocamos, ou seja, quando não tocamos uns nos outros, mas tocamos com os outros, esta sensação, por exemplo, eu gostava muito, quando tocava, gostava muito de acompanhar cantores, porque gostava de respirar com eles, gostava de estar a dizer o texto com eles, e acho que eles também tinham essa sensação em relação ao piano, ao grave. Quer dizer, sobretudo quando é uma coisa que exige muita gente e nós percebemos que somos uma peça de uma engrenagem e que se nós falharmos falha tudo, dá uma sensação de empenhamento e até de responsabilidade coletiva, comunitária, até cívica, que eu acho que é fabulosa. Portanto, tenho pena das pessoas que não têm essa experiência e tenho pena que o sistema de ensino não proporcione essa experiência generalizadamente às crianças todas, independentemente de estar a empurrar para serem músicos ou não, que isso é outra questão. Exatamente. E que nada tem a ver, Temos aqui uma pequena introdução aqui de comentários e de perguntas aqui das pessoas que nos estão aqui a ouvir. E vou primeiro ler alguns dos comentários e depois faço aqui algumas perguntas que estão aqui. Temos várias pessoas, a Cristel diz um tempo sem tempo, o Manuel João Rodrigues diz que da multitude de coisas que aprendemos com música, e fala por si, o relativizar o menos bom e uma sensação de acalmia interior é uma das principais. O Gonçalo Petinga diz que é a forma de arte mais terapêutica, salva vidas. O lado psicanalítico falou há pouco. O Hugo Santos diz a mais livre das formas de arte. Depois deixem-me lá ver aqui mais comentários, que é antes de passar para as perguntas. Outro comentário aqui sobre nos bebés é uma experiência que também tem, digamos, sem filtros, não é? Desvendar de emoções, aqui da Teresa Simas. Pronto, e agora eu vou saltar aqui, depois já faço mais uns comentários, vou aqui saltar para duas perguntas. Uma delas, deixa-me lá que eu tinha visto aqui, do Artur Gonçalves, que pergunta qual é que é o campo de manobra que uma pessoa, um melómano, mas que não sabe música e que aprende, no fundo, por ouvir música, de boa qualidade ou de menos boa, qual é que é, no fundo, o campo de manobra que ele tem para não cair em certas armadilhas, ou seja, a liberdade e a fruição, porque não domina o tema, é só um gosto empírico, porque é que, no fundo, se isso é possível ter, certamente será, mas não é preciso ser melómano, saber de música para ser melómano, no fundo é isso, traduzindo aqui. Não, de maneira nenhuma. Eu posso ter uma relação puramente emocional com a obra de música que estou a ouvir sem saber absolutamente nada. E eu até posso dizer o seguinte, eu que tenho formação, digamos, profissional como música, como musicólogo, não posso impedir de exercer essa formação, quer dizer, não posso impedir que isso interfira na minha relação com a música, mas tento limitar a forma como isso interfere, quer dizer, eu prefiro dar muito mais importância e deixar muito mais entregar emocionalmente ao que estou a ouvir do que estar propriamente ali a dissecar a cada momento criticamente o que estou a ouvir.
não há uma receita clara. Quer dizer, há muita gente que sabe muito de música e tem muito mau gosto, e sabe, objetivamente, muito de música e depois gosta de coisas horríveis. No fundo era essa a pergunta que o Artur Gonçalves fazia. E Para depois há dizer por pessoas trás que era não isso. sabem rigorosamente nada de técnica musical, e que têm uma sofisticação e um requinte de gostos extraordinários. É claro que aqui os padrões são feitos por acumulação de consensos, não, E de culturas. e de culturas. Quer dizer, dentro de cada cultura e dentro de Claro cada que sim. grupo social dentro dessa cultura, digamos, há consensos que estabelecem padrões de relação, mas quer dizer, no limite, a decisão é individual. Quer dizer, eu posso chorar babirranho de comoção ao ouvir o Zé Cabra e ninguém me pode impedir disso. Portanto, Isto agora, cruza-se digamos aqui que há um critério, há uma grelha que se vai sendo construída pela acumulação de opiniões e de pareceres que, de certa maneira, serve de referência. Claro. Sim. Portanto, há alguma segurança nos números. Não é? Sim, Por sim. aí. Neste caso, só e rapidamente, se me permitem, neste caso nós estamos a falar, até o próprio conceito de melómano é um conceito ocidental, não é? E, portanto, melómano que estará, pelo menos do nosso, do nosso prisma, alguém que tem um conhecimento, tem um conhecimento mais, menos vasto, mas que o que está a ouvir emana de um documento que é um conjunto de hieróglifos que foram feitos para um livro, no fundo, que é feito, que está anotado e que permite todas essas interpretações. E, portanto, não sei até que ponto, e não tenho esse conhecimento, mas seria interessante explorar isso, até que ponto esse conceito do melómano existe noutras culturas. Pedro, na sociedade de consumo, que é feita de valores de lucro e de compra e venda, melómano é aquele que compra muitos produtos musicais. É aquele que está num nicho de mercado. É um consumidor. Era este o sentido aqui também que este nosso espectador também estava a dizer. Não sei se era exatamente esse sentido, porque esse nosso espectador referiu-se como é que ele podia depurar esse gosto do ponto de vista de quem frui e pode ir afinando pouco a pouco a qualidade do que ouve. Ouvindo muito mais e mais e mais. Claro que sim. Claro que sim. Já agora a mesma pessoa pergunta depois se quem gosta apenas de um género de música pode dizer que gosta de música ou que só gosta daquele género de música. É um bocadinho jogar com palavras, mas é essa a pergunta. Cada música é toda a música. Se eu gosto de uma determinada música, eu gosto de música, não é? Claro que sim. Eu acho que o saber não ocupa o lugar e, portanto, quanto mais música eu ouço, mais percebo o fascínio desta diversidade de criação. Eu ouço muitas músicas diferentes, para já porque sou filho de um grande guitarrista de fado e, portanto, a minha casa, e a minha mãe era uma melómana clássica furiosa. Na minha casa ouvia-se Amália Rodrigues e Maria Teresa Noronha, ouvia-se Caranhã e Calas. E depois eu, quando era miúdo, comecei a ouvir o Zeca Afonso e comecei a ouvir o Adriano e o Jacques Brel e os Brasileiros e ainda não acabei de descobrir. Cada vez que encontro um género novo, fico espantado com aquilo que ainda não ouvi, e gosto muito dessa sensação. Agora, não diga aquela coisa, só há dois tipos de música, a boa e a má, porque eu acho que isso não quer dizer nada. Quer dizer, há muitos tipos de música, como há muitas linguagens faladas, quer dizer, e o que é importante é não transpor de um campo para o outro automaticamente critérios de avaliação que não são válidos necessariamente para todas. Claro. E há outra coisa, e se me permite, em muitas tradições, aliás, eu como percussionista e o facto da própria natureza da percussão nos levar a estudar outras culturas e a forma como a música se relaciona com essas culturas, e há mesmo culturas que são fascinantes, onde a música, do nosso prisma ocidental, pode até não ser considerada arte, ou seja, não é considerada arte pelas pessoas que a fazem, não é? Portanto, mesmo referindo, por exemplo, à complexidade no Uganda da música que é tocada na madinda, que é um instrumento fabuloso, uma marimba que é tocada no chão, muitas vezes por 4, 6, 8 pessoas, e a complexidade rítmica que é, em alguns casos, imensa, muitas destas vezes são tocadas por
como disse no início desta conversa, por lavradores, por pessoas que, por músicos que não são músicos profissionais, portanto é uma música comunitária e, portanto, eu pergunto-me se até que ponto é considerada arte como nós que nos vamos sentar numa sala, vamos fruir, sabendo que esse é um objeto. É uma música que é feita pelas pessoas, obviamente com respeito, profundo respeito espiritual, profundo respeito pela tradição, mas é uma música que nos convidam, se não sabes tocar tens aqui uma cabaça, se não sabes tocar podes te juntar e cantar e portanto obviamente, e a música aí também é fluida e é essa beleza dessa linguagem. Aliás eu nestes últimos anos tenho últimos 3, 4 anos tenho estudado tabla e bastante música da tradição hindustânia e é curioso que para aprender tabla e eu como percussionista a minha memória não tem a ferramenta necessária para memorizar muitas dos desafios que me são lançados e até um professor uma vez me disse, as tuas mãos mexem-se como um profissional, mas tens a cabeça de uma criança de 7 anos. E, portanto, são muitos anos de aprendizagem que nós não tivemos. Não é? Que nós não tivemos e, portanto, a própria tradição do percussionista é fascinante porque também há aqui uma ferramenta enorme de humildade de perceber, claro que um percussionista que conhece pela sua prática a tradição do gamelan, a tradição portanto, da Indonésia, que seja da África, do povo inuit, seja por todo o globo, todos os instrumentos aqui que nos chegam e perceber de facto para cada um há uma técnica que foi desenvolvida, há uma linguagem que foi desenvolvida e de facto a música é do mundo e é abrir os ouvidos e apreciá-la, aprendê-la. Nós estamos a avançar bastante, professor, desculpa, estamos já com 45 minutos, temos mais 15, queria mudar aqui de tema. Um dos setores mais afetados pela digitalização foi o da música, precisamente, portanto temos os direitos de autor mudaram, as plataformas de streaming trouxeram, enfim, novas situações. Queria saber qual é a vossa opinião e já agora queria saber qual é que é a fonte, onde é que vocês ouvem música? É digital? Ouvem em vinil? Ouvem no carro? Como é que vocês consomem música e qual é o impacto do digital tem no setor? 2 perguntas numa só. Pois. Por mim, eu ouço muito CDs. Basicamente é a minha fonte, o que também mostra um bocadinho, também me data, não é? É a minha fonte principal. Às vezes ouço Planet, por exemplo, dá-me jeito se estou a trabalhar, estar a ouvir no próprio computador, mas em geral ouço por CDs, ou ao vivo, não é? Não guio e portanto não ouço no carro, mas como apanho táxis e Ubers, ouço a música que os motoristas do táxi e do Uber ouvem, o que também não é uma má oportunidade. E pronto, depois quanto à questão das plataformas digitais, depois podemos falar melhor, mas ainda quanto a esta questão do onde é que ouço é isto. Pedro? Eu ouço digital, sendo que não sou adepto e não ouço música no Spotify e em streaming, mas gosto muito da plataforma do Bandcamp, acho uma plataforma maravilhosa, aliás convido os nossos ouvintes, é bandcamp.com, BANDCAMP, bandcamp.com, é uma plataforma independente onde artistas qualquer pessoa aliás pode criar uma conta e da sua sala de estar, faz uma canção, canta, grava-se com um telemóvel e pode colocar essa música, até uma série de artistas independentes, outros menos independentes, outros até que abandonaram o próprio percurso ou escolha de ter uma etiqueta discográfica porque repare-se, um artista ao ter uma ligação com uma etiqueta discográfica entra num loop que condiciona a quantidade ou a produção e portanto obviamente que um artista não pode estar a lançar 3 ou 4 discos por ano, não é? Obviamente, desse ponto de vista da rentabilização do produto, dessa gravação como produto, e portanto há uma série de artistas que começaram a lançar através desta plataforma. Nós podemos ouvir tudo, desde coisas do mais mainstream até música como eu gosto de ouvir, música experimental, todo tipo de... Não há preconceitos, a democratização da música é uma coisa... Sim, boa. E o próprio formato do Bandcamp é interessante porque há uma parte que funciona, obviamente, eu não sei exatamente como funciona, mas não funciona por streaming, portanto é possível comprar
como se fosse um CD, exatamente. Portanto, nós podemos comprar, seja músicas individuais, seja o próprio disco, não é? Em formato digital, e sei que até é permitido adquirir esses discos em alta definição, se assim for, e portanto, e há uma parte considerável que reverte para o artista. Portanto, eu sei que se comprar um álbum por 10 euros no Bandcamp, há uma parte considerável que vai para o artista. Portanto, esse Essa formato é uma questão fundamental. é um formato que me parece interessante, e portanto eu, quando adquiro música no Bandcamp, pronto, sinto que estou a contribuir, seja para o próprio mercado da música, porque obviamente que o Bandcamp também teve a ideia, teve a plataforma, tem a infraestrutura, mas também para o artista que produziu, e muitas vezes hoje em dia, como acontece, é o próprio artista que compõe a música, reúne os músicos, encontra um espaço para gravar, compra os microfones, produz, mistura, etc., carrega, faz o upload para a plataforma, encontra o artwork para pôr no disco, a capa, etc. E portanto esse formato, através destas plataformas, parece-me bastante interessante. Sei que nós estamos neste mundo do streaming, mas para já é algo que é fascinante e que nos põe toda a discografia do mundo na ponta dos dedos, mas é uma coisa que eu para já também não sei se quero ter a oportunidade de ouvir toda a discografia do mundo na ponta dos dedos para já, mas é algo que existe e nós vamos ter que lidar com isso, obviamente. Ui. Isso vamos dizer, esta questão da desfimalização é fabulosa, não só na lógica do upload, como na lógica do download. Quer dizer, eu posso pôr na rede tudo aquilo que quero partilhar e posso beneficiar de tudo aquilo que já foi partilhado. E, por exemplo, eu, como professor de História da Música, que toda a vida carreguei uma pasta cheia de CDs para as aulas, hoje em dia posso simplesmente ir para o computador e ter tudo aquilo que preciso ali disponível. E isso põe a questão dos direitos de autor, que é uma questão que o Rui Pereira levantou e que é muito importante, porque os músicos comem também, ao contrário do que se pensa, em geral precisam de almoçar e de jantar. E de outras coisas básicas. E, portanto, esta ilusão de que tudo o que é criação artística tem que estar disponível gratuitamente para toda a gente é um roubo. É roubo, é como entrar na casa de uma pessoa com uma pistola e levar a metade da mobília. Sendo que, no entanto, depois há uma outra questão, se é pago, para quem é que vai o rendimento desse pagamento? E, de facto, um dos problemas, nós temos dois problemas aqui. Um é a pirataria, portanto, é o assalto à mão armada da criatividade dos outros, e o outro é um sistema de distribuição de royalties do uso que é devorado pelas próprias redes, pelos próprios detentores, enfim, dos servidores que põem isso no ar, e pelos produtores e pelas empresas, e a percentagem que vai para os músicos é mínima. Agora, uma coisa não pode justificar a outra, quer dizer, o facto da percentagem daquilo que é pago, que vai para os músicos, ser mínima, não pode implicar que não se pague nada, porque então não vai mesmo nada, não é? E isto é uma questão que cada vez mais os autores e os músicos e os intérpretes estão muito conscientes, e em toda a parte tem havido muita reflexão, muita intervenção cívica no sentido de consciencializar a sociedade de que tem uma dívida com os criadores. E que, da mesma maneira como compra um papo seco paga ao padeiro, também tem que retribuir aquilo que os artistas lhe oferecem. Agora, a disponibilização que a internet permite de acesso é extraordinário. É isso, é um milagre. Agora convém nunca esquecer que, quando apareceu a rádio, os músicos nos Estados Unidos protestaram porque a rádio lhes ia tirar o ganha-pão aos músicos, não é? Mas depois a rádio acabou por ser um grande promotor da música. Claro. Estamos no mesmo processo parecido ou é diferente? Não é. Temos que abraçar a mudança, não é? A escala é muito diferente. Sem sacrificar os princípios fundamentais. Não é? Muito bem, estamos quase no fim. Como é que vai ser o futuro da música? Daqui a 100 anos ainda se vai ouvir Beethoven? Cá estaremos para ver. Exatamente. A música é eterna, não é? Como transforma, a partir do momento em que a música é transformadora, é eterna. As questões da humanidade mantêm-se as mesmas, não é? Portanto, acredito que haja a necessidade para debater páginas de Shakespeare ou quem abordou
temas que são fraturantes e, portanto, a partir do momento em que também há páginas de música que são tão grandiosas que já nem sei se são música, se são apenas literatura ou outra coisa, não é? E tantos que nos levam tantas vezes para outro plano e, portanto, enquanto tivermos o privilégio de ter o espaço, o tempo e o espaço para poder colocar essas questões, acho que a música obviamente vai estar sempre presente. Pega aqui numa pergunta do Sérgio Silva, que é um aluno do Conservatório Carlos de Gulbenkian de Braga, e que pergunta qual é que é o futuro da música, mas em Portugal, especialmente para os jovens músicos. Portanto, é muito concreta a pergunta. O futuro da música em Portugal não é diferente do futuro da música no resto do mundo. Quer dizer, para já que ela ficará, e não tenho dúvida, não é? O que é que... A única coisa que me preocupa é um fenómeno que transcende a música, é que há uma lógica de consumo que é uma lógica de facilitismo, quer dizer, que não exige da parte de quem cria, de quem interpreta, e não exige da parte de quem ouve. E na realidade, entrar a sério, em profundidade na essência da música exige esforço. Exige esforço de quem a faz, exige esforço de quem a ouve. E quando não existe esforço, isso significa que é uma espécie de Kleenex, usa deito fora. Há forças, digamos, no mercado que querem fazer da música, como tudo mais, o Kleenex, não é? Para produzir novos produtos constantemente que se vendem e mantenham a coisa. E, portanto, a minha única preocupação, e isso depois remete para a escola e para o papel da escola, é que as pessoas sejam capazes de filtrar essa quantidade de informação musical com um olhar crítico. E o olhar crítico pressupõe conhecimento e curiosidade e ouvir muita coisa e, portanto, o que quer que seja que venha a ser a música, eu espero que continue a haver espaço não só para os produtos de consumo imediato, como para aqueles que demoram tempo a fazer, que demoram tempo a fabricar, que demoram tempo a preparar para conceber, e que também podem não ser de consumo imediato, podem ser de franja, podem ser de nicho, e no entanto têm um papel fundamental e são aqueles que vão ficar. Mas não estou preocupado, acho que a condição humana não vai mudar essencialmente, enfim, a não ser que ela seja aniquilada, que também é uma possibilidade, mas admitindo que nós sobreviveremos, a música sobreviverá connosco. E partindo, posso voltar à questão do Sérgio e partindo também deste tom positivo que nos deu o professor Leonero e que é que vamos ser aniquilados. Pode-me só repetir o nome do jovem? É Sérgio? Silva. Sérgio Silva, obrigado. Eu acho que o Sérgio, não sei se estou certo, mas vou extrapolar. Acho que o que o Sérgio Silva quer dizer é qual vai ser o seu futuro na música em Portugal. E, portanto, e se me permite só um minutinho ou dois para elaborar rapidamente sobre isto, nós neste momento em Portugal temos um nível médio fantástico. E, portanto, os jovens que têm, nós temos em posse esses dados porque há quase uma década que eu ouço em audição 300, 400 jovens por todo o país quando audicionam para a Jovem Orquestra Portuguesa. E, portanto, nós temos esses dados estatísticos e também nos meus ouvidos e, portanto, há um nível médio fabuloso. Aliás, os nossos jovens músicos, entre 15, 16, 17, 18 anos, neste momento vão estudar, aliás, conseguem lugar nas melhores escolas com facilidade, porque de facto isso foi um trabalho fantástico que se fez e nós passamos o tempo sempre na maldicência, mas há coisas fabulosas, fez-se um trabalho ao nível das escolas profissionais, conservatórios, etc., nos últimos anos que foi formidável. Agora, o que o Sérgio pergunta é o que é que vai acontecer, qual será o seu futuro na música portuguesa. Ora, eu espero, nós há 14 anos começámos este projeto da Orquestra de Câmara Portuguesa, da Jovem Orquestra Portuguesa, todos estes projetos sociais, onde nós queríamos de facto pegar nesta geração e nessa geração que agora nessa altura tinha 30 ou 20 e tal e agora este cara já tem 40, mas que continuamos neste momento através destas correntes de jovens que nos inundam a nossa sede fantástica na Escola Sofia Carvalho em Algés tantas vezes por ano, a fazer com que se vão tornando também, no sentido produtivo do termo, ativistas, ou seja, a criar as suas oportunidades e a tentar chegar aos decisores políticos, mostrando a sua qualidade, a sua tenacidade, o seu empreendedorismo e que este modelo que nós criamos, esta janela de oportunidade que é a Jovem Orquestra Portuguesa, através do seu programa de
consciência corporal, de tocar música contemporânea, de tocar com músicos indianos, de trazer estas tertúlias à noite que abordam desde espiritualidade, filosofia, o que for, fazer com que possam nos seus territórios, nas suas cidades, nas suas regiões, conseguir criar oportunidades para, como não acontece, e o que está a acontecer neste momento, é que há um êxodo impressionante destes jovens talentos, e portanto para os reter, nós podemos ter as conversas todas no mundo, não, vamos reter, pronto, mas isso dava aqui pano para mangas para outra conversa, como é que íamos reter. Agora, o futuro do nosso Sérgio Silva será obviamente por perceber que terá de construir também o seu futuro através de uma prática de empreendedorismo, de se associar a outros artistas e outros criadores, auscultar as necessidades do terreno e entrar em campo e mudar. Sim, mas não chega, Pedro. Aí há uma responsabilidade política do Estado. O Estado no lato senso, do Governo Central, das autarquias. Claro que sim, claro que sim. E de facto há um divórcio enorme e um desperdício enorme no meio. O Estado português absolutamente gasta uma fortuna na formação excelente destes jovens músicos, uma fortuna porque é uma formação cara. Exatamente. E depois deita fora esse dinheiro, não dando oportunidades para estes músicos tocar. E por outro lado, não dando oportunidades para eles tocarem, também não cria uma quantidade de dinâmicas que têm efeitos de rentabilização muito grande. Quer dizer, um festival de música tem restaurantes, tem hotéis, tem transportes, tem turismo, tem uma quantidade de coisas. Há outras ferramentas que estes jovens músicos têm, que é, eles conseguem também não apenas ser professores, mas muito mais do que isso, eles podem exercer através da música, política, ciência que rege as nações, ou seja, de exercer todas estas ferramentas maravilhosas que nós discutimos aqui, que é a música, essas ferramentas e todas estas subdisciplinas da música que podem nutrir a sociedade, estes jovens podem exercer, do ponto de vista da cidadania, todas elas nos seus territórios. Portanto, nós no fundo estamos a criar estes artistas que não é apenas uma oportunidade que se perde do ponto de vista de não poderem exercer a música, mas do ponto de vista de uma oportunidade cívica que se perde de ter pessoas altamente qualificadas para exercerem mudança real nos seus territórios. Exatamente, porque é uma coisa que é importante, é que não se pode dizer, eu sei que não era isso que o Pedro queria dizer, mas justamente para isso acho que é importante ser claro. Se você não tem emprego, se você não tem trabalho, é porque não é suficientemente empreendedor. Não, quer dizer, não é por aí. Eu sei exatamente, eu sei perfeitamente isso, é por isso que eu estou a dizer que é importante. É porque o Estado, as entidades democraticamente eleitas não deram ainda a valorização que deviam dar a esta área como fator de desenvolvimento. Não há desenvolvimento sustentável sem uma componente cultural e artística muito forte, não há sociedades equilibradas, justas, que não tenham uma componente cultural e artística forte e, portanto, há aqui uma exigência cívica que é preciso ter para com os nossos governantes, no sentido de porem a parte deles, porque nós, músicos, estamos a pôr a nossa. Exato. Nós estamos a fazer o que temos que fazer e, portanto, isso dá-nos o direito de exigir que as instituições públicas correspondam a esse investimento. Isto da direita à esquerda, é uma mensagem que é importante fazer circular. Exato, e é importante o que disse da direita à esquerda, porque isto não é uma questão que se remete para um quadrante político, é uma questão ideológica no melhor sentido, ideológica do ponto de vista da construção da sociedade. De ter ou não ter ideias. Muito bem, estamos a chegar ao fim. Eu sei que vocês tiveram muito tempo para preparar agora o último número, que é apresentar um livro sobre música. Começámos pelo Rui, vamos acabar pelo Pedro. Rui. Rui, deixa-me só dizer uma coisa, que é, já agora, atendendo ao tema e aproveitando aqui uma questão da Margarida Borges, além do livro, a Margarida pede também uma obra que dariam a ouvir a uma pessoa que nunca tivesse ouvido música. Portanto, juntar as duas coisas, o livro e a obra. O mesmo preço dos trabalhos. Ok. Então, começo eu? Sim. Então, eu recomendo um livro chamado O Resto é Ruído. The Rest is Noise. Mas está a traduzir pela Almedina, chama-se O Resto é Ruído, de um autor chamado Alex Ross. E tem um subtítulo que diz Ouvindo o Século XX. É uma obra extraordinária que se lê como um romance e que põe a música do século XX, que é uma coisa que assusta muitas pessoas, acham que não percebem nada, que nunca vão perceber, na perspectiva do próprio desenvolvimento da história e da cultura e das artes no século XX, e de repente a gente percebe
percebe o Schoenberg e percebe o Boulez e percebe o Philip Glass e percebe uma quantidade de coisas que pensava. E ainda se ri, porque E o ainda Alex se Ross ri. é humorista, não é? É um grande livro. Quanto à obra de música, eu sou um schubertiano fanático, e portanto eu queria recomendar, se calhar, o quê? Qualquer dos ciclos de canções de Schubert, a Bela Moleira ou a Viagem de Inverno, que são viagens no sentido de trip musical absolutamente fascinantes e que seduzem na primeira audição e na centésima com a mesma força, ou cada vez com mais força. Obrigado, Rui. Pedro? Bem, eu vou já começar pela sugestão, que eu estava a pensar numa série de coisas, mas assim que se falou na viagem e na trip, eu vou por esse caminho e vou sugerir uma peça de um compositor que eu ainda como jovem tive a oportunidade de ouvir as suas aulas fascinantes, que é o compositor Gerard Grisey, portanto Grisey, e uma peça que se chama Partiel, Partiels, Partiel, é uma obra fabulosa, portanto, indo, obviamente, do Schubert, obviamente, para o final do século XX, é uma trip e é uma peça sobre som, e qualquer pessoa que se possa imaginar melhor ou pior equipada para compreender a música não precisa de compreender esta peça, tem só que fechar os olhos, aguçar os ouvidos e deixar-se mergulhar neste plasma, nesta experiência fantástica que são estes Partiel do Gerard Grisey. Quanto ao livro, portanto, não é um livro sobre música, mas é um livro sobre música, já que a música é a humanidade e somos full circle, voltamos ao início, que a razão não tem coração e sem música o ser humano não tem humanidade. Vamos para o Se Isto é um Homem, do Primo Levi, que é um livro, acho que um livro da vida de qualquer pessoa, é uma narrativa extraordinária, de uma lúcida, brutal, impressionante, sobre a natureza humana e a música, e muita, obviamente, da música ocidental que nós aqui discutimos hoje, debate-se com esta força, com estas questões. E o tal fator X de que falámos, não é? Como é que se ligam os tais bocados de carne do Frankenstein? Será o divino? Será religioso? Será espiritual? Será o mesmo? Espirituoso, divino, espiritual? Não sei, mas sei que o Primo Levi nesta narrativa toca o sublime, nesta peça que para mim não é literatura, é música, como muitas peças de música não são, a música já são literatura. Pedro, mas é bom lembrar a quem não conhece que o tema é o Holocausto, é o sofrimento do Holocausto, de que o Levi foi um sobrevivente. Não é? Exatamente, isso mesmo. Muito bem, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Rui. Tudo o que é bom acaba, chegamos ao fim desta fantástica conversa. Ela, de qualquer maneira, vai continuar eterna, como os sonhos do Pedro, quer no site do Cogito, quer no YouTube, quer também aqui no Facebook. Vale a pena para ver e rever. Só para dizer, antes de ir embora, que para a semana, quarta-feira, vamos para um tema um bocadinho diferente, que é como descarbonizar a indústria, com o diretor de inovação do IESC, o Ricardo Rato. Talvez ele use um bocadinho de música para fazer esta tarefa. Muito obrigado a todos, boa noite, façam o favor de serem felizes. Obrigado. Obrigado.